Oi, eu sou o Cauê e esse é o Despertar do Geek e eu vou falar sobre os episódios 3 e 4 de Maul, Lorde das Sombras. Essa série tá me surpreendendo cada vez mais, principalmente com o visual dela. Você vê como que eles conseguiram se empenhar nisso e The Clone Wars já era uma série incrível, mas Maul conseguiu levar o nível da animação para um outro nível. Na luta da Ahsoka contra o Maul em The Clone Wars, você já percebe que eles mudaram um pouco a estrutura da animação deles e você percebe claramente uma melhora absurda, assim, e um empenho gigante nessa qualidade que eles estão propondo trazer pra gente e estão entregando super bem, porque tá uma série muito linda visualmente em todos os aspectos, não só nas partes de combate, que tá uma coisa incrível, você consegue perceber cada movimento, você consegue acompanhar cada movimento, tá muito fluido, não tá uma coisa travada, não tá uma coisa ruim, tá uma coisa muito fluida, tá muito natural, tá muito dinâmico, e eu só tenho elogios pra fazer pra essa série, porque tá simplesmente incrível e tá entregando tudo aos poucos pra gente e não tudo jogado de uma vez. Então tá tendo aquela construção de personagem, principalmente do Maul, junto com os outros personagens, o que ele quer, vai explicando aos poucos. Então a gente tá tendo esse olhar desde o que aconteceu, principalmente em momentos lá do fim de The Clone Wars, que não mostrou nada. Então a gente vai entender um pouco mais do que aconteceu com ele, principalmente pra ele parar lá em Malachor, lá em Star Wars Rebels, que é quando a gente vê depois depois da queda de Mandalore. Então que ele lutou com a Ahsoka e tudo mais, só que ele fugiu, aí teve a Ordem 66, então vai mostrar como que ele tá lidando com isso, como que ele lidou com isso. E uma das explicações dele querer os Pikes é porque o Green traiu ele foi pedir ajuda pro Green depois da queda de Mandalore pra ter algum refúgio, porque ele não sabia pra onde ir depois do que aconteceu e ele tava perdido e ele precisava de ajuda. Então, só que depois disso o Green traiu ele e ele quis ir atrás de vingança justamente por causa do que ele fez. Então, tanto que ele acabou destronando o cara e colocando outro lugar que realmente fosse servir ele, mesmo que seja por medo. Tanto que agora os Pikes só respondem ao mal. E você percebe como que ele tá determinado em se vingar de cada um que fez mal pra ele em algum momento da vida dele. E ele tá orquestrando isso cada vez mais, principalmente com a Padawan. Ele tava muito incisivo com ela, ele tá muito determinado em ter a ajuda dela, mesmo depois dela ter saído de lá da luta deles, foi uma cena incrível, assim. E você percebe que talvez ainda tenha muito mais coisas, talvez ele realmente venha a treinar ela, principalmente porque o mestre dela tá ferido, então não dá pra saber qual que vai ser o futuro da jovem. E eu acho que vai ter um potencial gigante, principalmente agora com o Império chegando, e vai mostrar cada vez mais a fraqueza dos Jedi na Ordem 66, principalmente porque são pouquíssimos deles que sobraram, então vai dar pra ter uma noção de como que vai ser eles lutando contra isso, e eu quero muito ver o Maul lidando com o Império. Sem contar que, não sei se eles vão mexer nisso, mas tem a chance de aparecer o Vader e lidar com ele, então isso seria uma coisa bem interessante, mas muito provavelmente a menina vai ser aprendiz do Maul, principalmente porque ele fala sobre os caçadores de Jedi e ela não fica muito, ela fica meio sem saber o que fazer, sem saber o que falar, então ela fica meio perdida, então dá a entender que talvez ela realmente vá virar uma aprendiz dele. Mas aí, o que você tá achando de Star Wars Lords da Sombra? Conta aí que eu quero saber.